é o Gente da Gente, aqui na TV Candidez, sempre trazendo essas pessoas que adotaram Divinópolis, ou que Divinópolis adotou como filho, né? Aqui uma vasta folha de serviços prestados, a pessoa, como se diz na gíria, da resenha, aqui na porta do Costa Rangel, e para um bom papo sobre qualquer assunto que você quiser, não é? O direito, a política, principalmente o futebol, Doutor Olívio, né? Uns chamam de Livinho ou simplesmente Doutor Olívio. Doutor Olívio, o seu nome completo, a data de nascimento, idade, essa coisa, fica por sua conta. Garcia, eu nasci no 6 de março de 1940, na cidade de Camacho. Ela é uma cidade que fica entre Itapecerica e Candeias. E hoje é uma cidade bem estruturada, tem uma economia muito organizada. A base da economia lá é o café. O café, o leite e a gestão, os últimos prefeitos fizeram uma boa gestão lá no município. E é a terra da gente, né? A Raiz ainda tem uma turminha lá que ainda somos amiga até hoje, depois de 70 anos, a gente ainda convive. Eu até tenho muito tempo que não vou lá, estou precisando de ir lá tomar um cafezinho com a turma, sabe? Mas eu vim para cá, para Divinópolis, eu tinha 2 meses de idade. Naquela época, acho que a mãe da gente teria uns 45 dias de resguardo. Sopa de galinha, com cheirinho verde, salsinha, cebolinha de cheiro. Eu vim para Divinópolis. E meu pai tinha um armazém, naquele tempo, venda armazém, ali na 21 de abril, com Minas Gerais. Antiga ali, o pessoal mais antigo de Divinópolis se lembra muito ali, ao lado da sapataria do Gumercino, que era muito conhecido aqui em Divinópolis. Deu até nome à festa da cerveja. Exatamente. O Gumercino era amigo nosso, eu vivia ali dentro da sapataria dele, da família dele, a família do meu pai tinha amizade. Ali pertinho o Santuário de Santo Antônio, minha mãe muito católica, né? E eu morei aqui até 5 anos. Aí meu pai voltou lá para Camacho, e ali eu morei lá até 13, 14 anos. Como o ensino lá naquela época, como em todo lugar, muito difícil, não tinha professora, a gente teve dificuldade no chamado curso primário. Então eu vim para Itapecerica, eu fiz uma admissão em Itapecerica, primeira e segunda série de ginásio. O ginásio ginásio excelente, Garcia. Talvez um dos melhores ginásios que eu já estudei, o ginásio Padre Herculano Paz. Eu não sou, assim, catedrático e sou bem mais novo do que o senhor, doutor. Mas já no meu tempo, o jeito que fizesse uma admissão ao ginásio e um ginásio daquela época, ele valeria por qualquer faculdade hoje. Sem dúvida, porque o ensino, no ginásio Padre Herculano Paz, era um ensino, assim, os modos do ensino salesiano, e uma disciplina muito rígida, até quase que uma disciplina militar. E tinha aquelas matérias tradicionais, o corpo docente do ginásio, muito bom, porque os professores naquela época, eles faziam questão, era uma honra a pessoa lecionar no ginásio, era bem qualificado o corpo de professor desses ginásios, né? Principalmente do Padre Herculano. Eu tenho, assim, boas lembranças, e na minha carreira foi muito, minha formação, eu devo muito ao ginásio Padre Herculano, sabe? Depois nós mudamos para Formiga. Em Formiga eu estudei no Antônio Vieira. Eu terminei a 3ª, 4ª série, muito bom colégio. Fiz o curso de contabilidade lá em Formiga e fui colega de um até amigo nosso aqui, o pai do Leonardo, do William Lasmar. Eu e ele, nós somos amigos desde a época lá
atleticano. Atleticano, de boa cepa. Então, até hoje, a gente mantém assim, um bom relacionamento. E eu vim para Divinópolis, Garcia, depois disso, em 1971, praticamente 50 anos. Né? Aqui eu trabalhei como vendedor, tinha escritório de representação, fazia o curso de Direito nesse período. Eu devo ter sido de 7ª ou 8ª turma da FADUM na época. E terminei o curso em 78. E a firma que eu trabalhava era J. Oliveira, na época. O Jorge era presidente da Associação Comercial. E nessa época... Jorge, como é que é? De Oliveira. Foi até candidato a prefeito. Foi, vereador, gostava de política. Uma pessoa muito correta, né? Isso. Ele é uma ótima pessoa, por exemplo. Ele foi até o Centro Industrial, ele participou muito aí da criação do Centro Industrial, com o prefeito na época, né, que era o Antônio Martins, o Corpo de Bombeiros. O Jorge era uma pessoa altruísta. Jorge de Oliveira, de saudosa memória. Isso, né? Ótima pessoa. E ele era presidente da Associação Comercial. Quando instalou a Justiça do Trabalho, instalou a Justiça do Trabalho aqui em Divinópolis, em 78, eu tinha assim, uma certa vivência em departamento pessoal e comecei a... Lá na Associação Comercial, as empresas totalmente desorganizadas, estrutura totalmente desorganizada, a Justiça do Trabalho entrou aqui, vamos dizer assim, entrou no caminho certo para impor uma disciplina das relações. Foi em que ano? 78. 78. Das relações de trabalho, e eu comecei nessa época. Tive sorte, né, porque todos nós precisamos assim, de um caminho, de um início. Né? Eu trabalhei iniciei lá para o frigorífico Irmãos Nogueira, a partir de 81, a siderúrgica Ferroeste, inclusive até no princípio, quando eu era proprietário da siderúrgica Gafanhoto, eu fazia para o Jaiminho e para o Zé Sátiro. Fiz umas trabalhistas para ele, depois acho que o Jaiminho vendeu, nessa época lá. E eu fiz aqui uma advocacia. Eu considero assim, foi difícil na época, porque a relação de trabalho não era brincadeira. Doutor Olívio, nós estamos conversando aqui com o doutor Olívio, figura bastante conhecida aqui, advogado. Doutor Olívio, falando nesse campo, e essa reforma aí? Eu entendo que toda reforma é necessária, Garcia, porque todo poder, quando ele se torna um poder, comete excessos, não é? Eu acho que a Justiça do Trabalho, como uma instituição, ela trouxe muito benefício, sabe? Eu acompanhei, por exemplo, essas empresas todas na área siderúrgica, convivo com, por exemplo, sindicatos metalúrgicos, sindicatos de transporte. Né? Eu tive assim, um relacionamento excelente com esse pessoal, mas a Justiça do Trabalho, pela natureza dela, que era realmente, isso é a grande realidade, era protecionista. Então, chegou num período que precisava de determinadas reformas. Isso para que se colocasse nos eixos, né, verdadeira relação de trabalho. Nem de um lado proteger demais e nem do outro também ser prejudicado, né? Doutor Olívio, o senhor casou-se aqui mesmo? Eu casei em Guatama, minha esposa é de lá. Camacho, Formiga, Divinópolis, Tapicerica, que foi casar em Guatama. Em Guatama, 52 anos de casado, Garcia, muito tempo. A mulher não aguentar 52 anos. Quantos filhos? Tem 3. Tem uma moça e dois rapazes, 3 netos. Alguém saiu com a veia advocatícia? Eu tenho... A minha filha, a mais velha, ela é advogada. Mas, como ela é funcionária lá da Justiça do Trabalho, ela não exerce. E o outro já está na área, ele é zootecnista. E um é jornalista em São Paulo. Olha... O mais novo, ele trabalha em São Paulo. Eu tenho uma neta que formou em advocacia,
esse ano, o ano passado. E um neto que passou no vestibular esse ano em Belo Horizonte. Os dois estudaram lá, sabe? Então, um caminho, né? Vamos ver Nada o que vai acontecer. Nada crefou. Não, nada que levou a história do... Essa história do Crefô é interessante. Outro dia eu estava ali, acho que perto da banca do Zé Ângelo ali e tal. Aí o camarada estava contando um caso, aí falou, rodeou, depois falou assim, e aí Crefô. Aí eu lembrei do doutor Olívio, como é que é a história do Crefô? A história nossa é o seguinte, quando morava em Formiga, quando chovia muito, o campo do Vila e o campo do Formiga não tinha condição de jogar, de fazer nenhum jogo. Alagava aquele troço todo. Então nós fazíamos com esse time Mambembe. Time que jogava, catavam aqui, outro ali e tal. E a rapaziada jogava domingo de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, ou o que fosse. Mas um dia nós fomos fazer um jogo lá no campo do Olaria. O Olaria era um time lá do bairro do Engenho de Serra, lá em Formiga, ao lado da casa do Willer. Do pai dele ali. E o dono do time, a gente falava, o dono do time chamava-se Adão, era sapateiro. Com certeza ali, não, com certeza não, tenho certeza. Ele fazia chuteira pro time, então ele jogava. Remendava as bolas. E ele tinha apelido. Bola de couro. Bola de couro, e ele tinha apelido de Juvenal. Juvenal era o lateral esquerdo do Botafogo do Rio. Sabe? Ele não tinha nada de Juvenal para jogar bola, mas tinha apelido de Juvenal. E na frente da sapataria, Garcia, tinha um quadro, parecia esses quadros, você colocar em bairro de santo, e era para dar os avisos do time, sabe? Então, assim, ficam convocados os seguintes jogadores para o jogo com o Orion a tantas horas. O Orion era o nome do nosso time, esse time de cigano. Primeiro time, aí ele escalou, convocou fulano, Beltrano, os 11. Segundo time, aí ele convocou o segundo time, mais os 11, falou assim, observação, convoca o segundo time, porque se o jogo crefar, nós treinamos. Aí a crefar é não acontecer, não comparecia, né? O que era muito comum, né? Então a turninha chaveira, e se o jogo crefar, aí nós treinamos. E aí ficou famoso essa brincadeira lá. Né? O futebol sempre rende uma boa resenha, né? O futebol, principalmente o futebol, não vou dizer antigo, porque hoje todo mundo taxa como saudosismo, não? Principalmente a modernidade crucifica e tal. Mas era bem diferente, né? Totalmente diferente. Ô Garcia, a gente acompanhou o futebol aqui no interior. Divinópolis, por exemplo, tinha o Ferroviário e o Guarani, dois timaços, sabe? Times respeitados no interior. Aqui, ó, teve um moço que trabalhou muitos anos aqui com vocês, aqui, o Lesto. O Lesto é um grande quarto-zagueiro, jogava no Guarani, o Mirim, sabe? Veio do Vasco, o Catocha, o tio Panhoto, o Ticrinho, o Tito um grande goleiro do Ferroviário. Formiga tinha dois timaços, o Vila e Formiga. Tinha até o famoso Formigão, acho Formigão, que 68. 68. Não foi campeão mineiro, porque ganhar do Cruzeiro e da Federação e do Atlético é difícil. É duro, até hoje. Não é não. Você vê, lá na sua terra, o Olympique de Barbacena, o Atlético de São João del Rei, né? O Olímpica de Lavras, o Flamengo de Varginha, Esparta e Comercial de Campo Belo, a rivalidade Esparta e Comercial de Social de Oliveira. Tinha depois aqui, tinha um time muito bom também, o Cruzeiro de Luz, aqui no interior, o Paraense de Pará de Minas. O famoso CAP de Pompéu. Clube Atlético Pompiano. O time da Terra do Lima, o Batalhão de Bom Despacho, time bom, muito respeitado. Bambuí tinha um bom time de futebol, o AEB de Bambuí. Eu até não sei, a gente fala igual você disse aí, não é questão de saudosismo, não. O futebol tinha uma outra formação. O futebol era altamente lúdico, técnico, né? Altamente técnico. Você via os caras de meio de campo julgar, você limpavam a jogada, deixava o centroavante, ou ponta de lança que a gente falava, na cara do gol. Hoje você só vê cara trombando. Não é verdade? É verdade. Eu, por exemplo... Ninguém tem identidade com o clube, com a cidade, nem nada, né? Não tem identidade, não tem nada. Você imagina, por exemplo, quem viu
um Pelé jogar, quem viu um time do Santos jogar, o Henrique Frade, o centroavante. Henrique, o Hamilton Frade, o Henrique. Os Frade de Formiga. Excelentes jogadores de futebol. O Henrique foi convocado várias vezes para a seleção brasileira, centroavante, né? Amigo nosso lá, gostava de tomar uma cervejinha. É verdade. Aqui, né? Bons jogadores. Eu até entendo o seguinte, assim que eu fazia esse campeonato mineiro aí, se tivesse regional, né? Regional, era outra história, né? Era outra história. Futebol alcançaria ter um parâmetro assim, do futebol paulista, porque o futebol paulista tem uma cidade do interior que tem bons times, né? Nós verdade. aqui temos Divinópolis, coitado do Guarani. O Guarani vive um ano, outro vem. Se não aparecer um corajoso para pegar. O futebol formiga é amadorismo. O ferroviário, infelizmente, né? Quase que é amador também. Mas foi bons times, um futebol que dava prazer você ver, pessoal entusiasmado. Só não podia crefar. Não crefar. Doutor Olívio, a política nos rende também boas resenhas, né? E cada um tem a sua preferência, mas é muito bom falar de política, e o brasileiro está precisando falar de política. Eu sempre, Garcia, tive assim uma opinião para gente que viveu uma época de um governo tipo, assim, vamos dizer, Juscelino Kubitschek, um presidente que nós tivemos como Getúlio Vargas. Eu entendo que hoje a própria história já registra, né, o que foi, por exemplo, na época do Getúlio, a criação da Telebrás, da Eletrobras, o voto da mulher, a própria CLT, uma série de... Para você construir uma casa, você precisa de alicerce. Tem que ter a base, né? Tem que ter a base. O Getúlio construiu tudo isso, a criação da Petrobras, não é? E isso foi colocado em prática logo em seguida pelo governo Juscelino Kubitschek. Foi de amplo desenvolvimento. 50 anos em 5. E a realidade foi essa. Agora, cada um tem vamos dizer assim, o lado político, o pensamento político, né? É a liberdade que nós temos. Eu, felizmente, entendo eu sou totalmente contra essas ideologias radicais, que não levam a nada. Tem que haver um tempero, né? livre iniciativa, você poder produzir aquilo que você tem condições. Fruto do seu trabalho. O direito de propriedade. Porque o indivíduo, ele tem as suas reservas morais, as suas reservas intelectuais, as suas reservas técnicas. Ele tem tudo que ele pode seguir um caminho de desenvolvimento. E quando você é tolhido daquilo, não pode dar certo, né, Garcia? É verdade. Agora, a política municipal, por exemplo, né? Divinópolis, o senhor chegou aqui, nasceu em 1940, nós estamos conversando com o doutor Olívio, advogado, para você que está assistindo aí o nosso programa. A política local, o senhor que chegou aqui aos 2 meses, né, e tal, e cresceu aqui, teve algumas saídas, mas o senhor viveu mais em Divinópolis, né, doutor Olívio? 50 anos, né, Garcia, mais, né, aqui, né, da minha vida aqui. Eu praticamente, eu trabalhei aqui também como vendedor, eu conheço Divinópolis aqui quase que centro. Rua Goiás era um tobogã, poste de iluminação no meio da rua. Era uma cidade pequena ainda na época. Eu acompanhei tudo isso. Divinópolis, pelo que a gente vê, pela própria história de Divinópolis, os 2 prefeitos aqui, protagonistas desse desenvolvimento, primeiro foi o Coronel Juscelino Rabelo. Coronel Juscelino Rabelo, eu até conheci o Coronel Juscelino Rabelo, quando ele era diretor-presidente da Pains. O Coronel Juscelino Rabelo, ele criou e instalou aqui em Divinópolis a Pains. Hoje é Gerdau. A fábrica de cimento em Arcos. Sabe? E eu me lembro que eu devia ter uns 16, 17 anos. Meu pai, quando morou aqui, na época, ele comprou umas ações da Pains. E ele estava construindo lá em Formiga, era pouca coisa, você comprava 20 ações, outro comprava 50, cada um. Então, meu pai tinha essas ações lá, me pediu, falou assim, você vai lá em Divinópolis.
O Coronel Joelino Rabelo era conhecido de todo mundo, meu pai foi comerciante aqui também. Você vai lá na Pains ver se o coronel quer comprar essas ações. Aí entrei na Pains, perguntei, ele recebeu muito bem. Eu me lembro que ele ainda falou, não, fala com o Antônio, era o nome do meu pai, que guarda essas ações, vai valorizar muito e tal. E eu falei, coronel, então vou deixar essa carta aqui com o senhor. E é engraçado, ele morreu praticamente sem visão, né? E ele já estava tendo assim, uma certa dificuldade de enxergar, né, na época. Mas uma pessoa assim, muito tratável, a gente via, né, uma pessoa assim, que inspirava confiança. E o outro prefeito que eu conheci, e eu acho que Divinópolis deve muito, é o Antônio Martins. Divinópolis tem esses prédios de 20 andares, 25 andares. Se você vê a infraestrutura de saneamento aí, tem manilhos aí nesse centro de cidade, tamanho de um automóvel. Isso, que passavam Fusca dentro da manilha. Ele deu uma infraestrutura, saneamento básico, né? O centro industrial foi o Antônio Martins. Ele criou o centro industrial. Acho que o anel rodoviário, se não me engano, foi na época dele. Ele fez uma infraestrutura, trouxe a Copasa. Aliás, foi por isso que ele nunca mais ganhou. Né? Ganhou. Segundo a lenda, né? O senhor viveu esse tempo, pode falar melhor do que eu. Sabe, essas empresas de economia mista, essas Copasa e etc, quando chega, você já viu, né? Então, mas a intenção dele foi de trazer o que havia de melhor, né? O doutor Olívio já revelou aqui, não é? Com muito orgulho, é de 1940, está então com 78, ou vai fazer 79, é o mesmo ano do Pelé. O senhor já se dá assim como realizado, porque o senhor é um homem que não conta o tempo, o senhor vai trabalhando, um sujeito alegre, um bom papo, uma boa resenha. Eu até entendo que o primeiro remédio que a pessoa tem na vida é o trabalho. Você não pode parar. Você tem que ter suas atividades. Esse é o melhor remédio que tem. Acho eu, né? E eu sou uma pessoa, assim, acredito em todas as religiões, mas eu tenho uma fé especial, sabe? Que se chama Santo Antônio. Não sei se é por conta da minha mãe. Não sou assim muito de missa e essas coisas, não. Esses ritos religiosos, não. Mas eu gosto muito de passar no santuário e fazer quando eu estou meio apertado, fazer um... Santo Antônio vai lá, começa, vai me ajudar, eu aperto. Então, eu sou realizado, porque você, na minha idade, você passa a aceitar a vida. No dia a dia, a vida é uma escada, Garcia, a vida é uma escada, você vai subindo degrau por degrau, tem o que chama de livre-arbítrio. Você sabe que uma hora a escada vai acabar. Aí você não sabe aonde você vai parar. Vamos dizer assim, você tem que procurar, né? Olha, se você, na minha idade, se você conseguir, todos nós temos nossos acertos, nossos erros, não tem ninguém que não tem. Mas se você conseguir a dormir assim com uma certa paz, já é alguma coisa, né? Você tem o sono mais... Até porque a gente dorme menos, né? Dorme menos, já diminui. A família, né? Tudo correu bem. Tudo correu bem, a turma não tem... Nós temos, assim, uma família bastante... O diálogo é tudo, né? Quando você também, às vezes, dependendo daquilo que você não quer ouvir, você fecha. Finge que não ouviu. Minha mãe dizia, ouvido de mercador. Você não pode estar muito assim... Mas, enfim, eu me considero uma vida normal, realizado, dentro das limitações da gente, né? Você tem que ter consciência disso. Disso, da limitação que cada um tem, sabe? Nós não somos melhor que ninguém, né? Nem na profissão, nem na... Mas a gente compreendendo isso já é alguma coisa, sabe? Já dá para entender. Se o senhor, por exemplo, fosse fazer tudo de novo, como aconteceu no decorrer desses quase 80 anos, isso é importante, hein? Fazia, não tem preguiça, não. Se pudesse repetir, eu repetia. Começar de novo, chegar aqui aos 2 meses e tal. Eu até quando, vamos dizer assim, debaixo no meu CPF aqui, eu lá por cima, se tiver outro lugar. Agora, tem uma coisa, isso aí eu já fiz meu propósito.
Se o país estiver desse jeito, essa baderna, essa ladruagem, essa corrupção, eu não me mando aqui de volta, não. Vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar, onde a pessoa possa trabalhar tranquilo, pode ter um segmento melhor de vida. Porque isso aqui, você vê, ó, nossas crianças, nossos hospitais, o ensino, a saúde, está um caos, né? Mas perdeu a moral, Garcia, perdeu totalmente. Totalmente. Isso aí só não quer ver quem não quer. Eu que sou um pouco mais novo, repito aqui, passei bons momentos, não é? Consegui ainda pegar, nem que seja um pouco menos, um ensino de alta qualidade. Exatamente. Onde era um orgulho para qualquer pai de família ter um filho no colégio estadual, seja em qualquer cidade, o ensino do Estado era o mais respeitado. Mais respeitado. As escolas públicas, aí, escolas de Estado, o ensino público aí, era de alto nível. Hoje é o contrário, né? Porque o sujeito não estuda em colégio particular, porque não pode pagar, sucatearam a educação no Estado. No Estado que eu digo é no Brasil inteiro, né? Em termos de Brasil. E era o inverso, né? Era o inverso. A faculdade paga, o colégio pago. Isso a gente falava que era PP. PP, pagou, passou. Pagou, passou. Eu lembro que no colégio estadual lá da minha terra, Barbacena, onde tem até uma belíssima escola de aeronáutica, o doutor Olívio conhece, eu lembro que você, para entrar no colégio estadual, seja aqui em Divinópolis, em Barbacena, em Montes Claros, em Recife, em Porto Alegre, era um verdadeiro vestibular. Exatamente. Você vê, eram escolas, mesmo aqui nas nossas faculdades aqui do interior e outros, é difícil, você tinha uma seleção muito boa, corpo docente excelente. Você tem uma base que hoje, vamos dizer, a nossa FADOM. A FADOM aqui em Divinópolis, na nossa época, tinha poucas faculdades de direito no interior. Não é? Aqui, Sete Lagoas, Pouso Alegre, acho que Varginha, não sei se só a terra tinha Barbacena. Barbacena, no começo da década de 70, que teve a instalação da faculdade de Direito, lá com o Conselheiro Lafayette, Isso, ali Lafayette, nos anos 70, 80. Aí, mais ou menos foi aqui, nessa mesma época. Então, o que acontecia? O corpo docente era praticamente essas pessoas, desembargadores, juízes, pessoal que estava relacionado com os tribunais superiores. E tinha-se muito mais ética, né? E tinha-se muito... O sujeito orgulhava de ser juiz, de ser advogado e tal. Enfim, mas eu acho que tem conserto. Com o tempo... A gente chega lá, ou melhor, volta para lá. Você sabe que é aquele velho ditado, né? O tempo é o senhor da razão, né? Então, chega num ponto que a pessoa vai conscientizando, até ter uma formação mais adequada, mais social, de convivência, né? De solidariedade, de ordem, né? De disciplina, porque eu entendo que isso aí é que se forma uma sociedade, né? Não tem outra. Doutor Olívio, advogado conhecidíssimo aqui em Divinópolis e na região. A última pergunta: ficou faltando alguma coisa na sua vida? Um desejo que o senhor teria de fazer uma coisa assim assado, não conseguiu? Ou já está completo? Não, eu não tenho nada que reclamar não, Garcia. Eu estou bem conformado com as coisas. Saúde boa, graças a Deus. Saúde, eu 79 anos, não tem problema de saúde. Vai para Camacho sempre que possível. Eu até estou precisando de ir lá, viu, para tomar um cafezinho com a turma lá. Fica no trecho Formiga, Divinópolis e tal. Itapecerica. Itapecerica. Então, a nossa região aqui, que é uma região muito boa. E a gente faz isso com muito amor. A gente, quando é jovem, tem aquele sonho, né? Vou para o Rio, vou para São Paulo. O mais importante que na nossa idade é o seguinte: quando você chega... Nossa idade, não. Não, você é mais novo. Então, quando você chega nos lugares assim, você está vendo aquele lá? Aquele é neto de fulano, é neto de Beltrano. É o conhecimento antigo, né, que você vai tomando. Muita gente chama de saudosismo e tal. Eu gosto de uma expressão que diz o seguinte: olha, se você não tiver saudade, por exemplo, da Jovem Guarda, você que viveu na Jovem Guarda, incluindo aí Beatles, Rolling Stones, né, que era a música internacional que nos inspirou, se você não torceu para o Flamengo, Vasco, Atlético, Guarani, Ferroviário, né, Cruzeiro e tal,
Se você não contar casos sobre essas coisas, sobre essas passagens, simplesmente você não viveu. Exatamente. Então você tem um pouco de... E assim, você coloca, às vezes, nesses casos que você falou, você coloca uma pimentazinha, porque a gente vai ficando mais velho, gosta de aumentar, de mentir um pouquinho. A gente fantasia. Aumenta. É isso aí, né, Garcia? É verdade. Doutor Olívio, muito obrigado. Foi um papo agradabilíssimo. Né? Eu agradeço o seu convite, muito me honrou, né, ter vindo aqui nesse seu programa. E a gente sempre também tem muito apreço aí por vocês, que eu conheço a TV Candidez, era a antiga Rádio Divinópolis, do saudoso Mairink, né? Era pessoa do nosso relacionamento. Rádio Minas. Né? A gente batia sempre um papo, uma pessoa muito tratável. E eu desejo sucesso para vocês. Muito obrigado. Um abraço. Doutor Olívio, isso aqui, ó, é gente da gente.